Se você entrou nesse vídeo, provavelmente é porque você sente que alguma área da sua vida está travada. Aquele projeto que você deixa para depois, uma decisão que você adia, aquela conversa que você não tem, tudo isso por medo de falhar, medo de julgamento, medo de recomeço. Você sabe o que precisa ser feito, mas você simplesmente não consegue fazer porque você não acredita em si mesmo, no seu potencial. E esse pensamento é uma das travas mais perigosas que existe, justamente porque você deixa inúmeras oportunidades de lado simplesmente por esse medo de não acreditar que você consegue, que você é capaz. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que esse sentimento é tão comum entre nós e o que você deve fazer para excluir isso da sua vida. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Poliana Braga e por aqui eu te ajudo a construir uma rotina que te faz evoluir. Já deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o seu comentário e bora pro vídeo. Você já parou para refletir por que a maioria das pessoas não conseguem confiar em si mesmo, no potencial que elas têm para alcançar grandes objetivos, grandes metas? A maioria das pessoas carrega uma dúvida constante sobre si mesmos, e isso porque nós fomos ensinados a ser assim. Uma sensação de não ser suficiente, de precisar se provar o tempo todo, e muitas vezes pessoas que você admira, pessoas que são seus amigos ou até você mesmo. Você quer muito alcançar grandes coisas, mas você simplesmente não consegue acreditar no seu potencial. Você simplesmente não consegue fazer inúmeras coisas por medo de falhar, de julgamento, medo de estar fingindo ser algo que você não é. E isso me faz questionar: por que nós fomos ensinados a duvidar tanto de nós mesmos? Por que confiar no nosso potencial é tão difícil? E a partir disso, estudando neurociência e também mais sobre esse assunto, eu quis trazer esse vídeo porque eu já fui uma pessoa que não confiava muito no que eu era capaz de fazer, e eu acho que é um problema que eu tenho certeza que é um problema que a maior parte das pessoas que me acompanham aqui passam. Então eu vou te falar o que eu fiz pra eu me sentir uma pessoa, eu ser uma pessoa mais autoconfiante, o que eu fiz pra confiar mais no meu potencial, o que eu fiz pra não ter medo de julgamento, não ter medo de errar, de recomeçar, porque a vida é feita disso. Você tem que entender, o primeiro passo aqui desse vídeo é isso, você precisa entender que no caminho, para você alcançar grandes resultados, para você alcançar as metas que você estipulou para o seu ano, você vai errar. E você vai errar muito durante esse processo até alcançar a meta, o objetivo. E esses erros são essenciais. E é justamente errando que se aprende. Então, para você ganhar essa autoconfiança, você precisa passar pelo processo, você precisa errar. E você não pode ter medo de julgamento. E quando você não tem autoconfiança, quando você não acredita em si mesmo, você deixa inúmeras oportunidades de lado. Tem várias pessoas que me acompanham aqui, que comentam, que queriam gravar vídeos para o YouTube, que queriam começar nas redes sociais, mas simplesmente não começam por medo de julgamento, por medo do vídeo ficar ruim, por medo da iluminação estar ruim. Mas todo mundo começa do zero. Se você descer aqui nos meus vídeos lá, o primeiro vídeo do meu canal, você vai ver que era completamente diferente de hoje. Porque com o tempo eu fui evoluindo, eu fui aprendendo, eu falava super mal, não que hoje eu fale super bem, que eu sou assim, super comunicativa, mas eu fui aprender e estou aprendendo. E por isso que eu falo que eu estou sempre em constante evolução. O meu próximo vídeo, a minha próxima comunicação vai ser sempre melhor do que eu estou fazendo agora. Mas se eu não fizer o agora, o próximo não vai existir. Eu não vou conseguir melhorar, eu não vou saber o que melhorar. Então, para esse processo acontecer, você precisa testar, você precisa ir atrás, você precisa errar. Enfim, nesse vídeo aqui eu quero te contar tudo que funciona pra mim, que eu tenho certeza que vai funcionar pra você. Primeiro, antes de tudo, vamos começar entendendo o que é autoconfiança. Até porque várias pessoas interpretam esse termo de forma errada. Autoconfiança não é você não ter medo, não é você pensar que não vai errar, que você é melhor que as outras pessoas ou que você é bom em tudo. Não é isso, é muito pelo contrário. É você saber que, por mais que você esteja com medo de alguma coisa, de algum acontecimento, um evento, você vai dar o seu máximo, e se você errar, você vai aprender com aquilo. Ou então, se você vai começar algum esporte, por exemplo, você sabe que aquele esporte é difícil, mas ter autoconfiança é saber que, tá, eu vou me dedicar e eu vou ser capaz de aprender aquilo. Então eu vou conseguir evoluir a partir da minha dedicação, a partir dos meus erros. Não é chegar com aquela postura de eu sei tudo, de zero fraqueza. Não é isso. Até porque isso é ser uma pessoa performática, e uma pessoa autoconfiante é zero uma pessoa performática, tá?
Uma pessoa autoconfiante, ela tem fé nela mesma. Então ela sempre vai entender que se ela quer muito alguma coisa, se ela se dedicar para isso, ela vai alcançar, ela vai aprender até chegar lá, com os erros e tudo mais. Ela sente medo, ela sente vergonha, mas isso nunca vai parar ela, nunca vai ser um sentimento de incapacidade, mas sim algo que ela precisa superar e continuar e seguir em frente. E nisso nós entramos na questão: por que você duvida do seu potencial? Eu quero começar falando sobre o viés de negatividade. O nosso cérebro, ele é biologicamente programado para dar mais importância para as coisas negativas do que as coisas positivas. Então, quanto mais você fala e reafirma todos os dias sobre coisas ruins que aconteceram na sua vida, ou então sentimentos negativos, erros, vergonhas que você passou, essas falhas mesmo, sabe aquilo que você lembra lá da época de escola: meu Deus, como que eu fiz isso? Nossa, eu caí em público, nossa, como que eu falei isso em uma apresentação? Sabe, o seu cérebro, com certeza, você lembra de várias coisas, porque o seu cérebro foi programado para isso. Eu, por exemplo, tem vezes que eu estou tranquilamente fazendo as minhas coisas e do nada vem um pensamento bem antigo na minha cabeça de: nossa, você lembra quando aconteceu isso e isso, e você fez isso e isso, você passou a maior vergonha? Pois é, esse pensamento é horrível, porque ele vai estar sempre paralisando a gente. Então, o nosso cérebro, ele foi programado para dar mais importância para esses sentimentos ruins, esses erros que você já passou e que ficaram gravados na sua mente. Então, o que você tem que fazer? Exatamente o oposto. Você tem que dar mais importância para as coisas positivas. A maior parte das pessoas, elas valorizam, né? Elas dão mais importância para os comentários negativos, as críticas, e elas acabam deixando de lado os elogios. Então eu posso postar um vídeo aqui e nele eu vou receber 30 comentários positivos, mas 2 vão ser aquelas críticas bem pesadas. Com certeza eu vou lembrar dessas 2 críticas e não vou lembrar dos outros 30 comentários positivos. Então o que a gente precisa fazer? Focar nos comentários positivos, por exemplo. Você não pode ficar dando mais peso do que você já dá em coisas negativas, porque quanto mais você afirma coisas negativas, mais aquilo ali faz parte da sua vida. Então, se você constantemente está falando: eu não sou uma pessoa capaz, eu não vou conseguir, eu não sou bonita, eu não consigo manter uma rotina, enfim, esses comentários, sabe? Quanto mais você fala, mais você atrai. Isso é uma questão de sobrevivência, tá? O nosso cérebro, ele sempre vai estar dando mais importância para esses sentimentos negativos por uma questão de sobrevivência mesmo, para identificar perigos. Então a gente tem que ir fazer o oposto disso. A gente tem que quebrar esse padrão e tentar ser o mais positivo possível. Então tem dias que eu vou e falo: hoje, nossa, hoje um exemplo perfeito. Para quem não me acompanha aqui, eu comecei a fazer aula de tênis faz um tempo, e tênis é um esporte muito difícil, muito difícil. Hoje eu cheguei na aula, gente, a minha vontade era de chorar, não tô brincando. Eu saí da aula e eu estava ainda com vontade de chorar, eu fiquei a aula inteira querendo chorar, porque eu estava péssima, parecia a minha primeira aula. Assim, até o professor não estava acreditando que eu estava tão ruim, porque eu sou uma pessoa que me dedica nos esportes. Então, eu sempre fui assim, desde pequena eu gostava muito, então eu nunca fui ruim em algum esporte. Mas o tênis, ele te humilha. Sério mesmo, tem assim, aulas e aulas, tem dias que você está muito bem, tem dias que não. Hoje era um dia que eu estava péssima, parecia que eu nunca tinha feito aula de tênis na minha vida. E eu já cheguei falando, nos primeiros 20 minutos da aula, eu falei: professor do céu, eu tô péssima, eu sou muito ruim, eu não consigo evoluir. E na hora eu falei: gente, por que eu tô falando isso? Hoje é um dia ruim. Não significa que eu não sei jogar, que eu não estou aprendendo. Porque teve vários dias que eu joguei e eu estava simplesmente ótima. Então hoje é um dia que eu não tô boa e tá tudo bem. Acontece, faz parte. Eu simplesmente não acordei num dia muito bem pra jogar. Mas eu vou dar o meu máximo agora e continuar. Porque é assim, errando que se aprende. Então com o tempo eu vou ficar boa. E na hora que eu percebi que eu estava falando coisas negativas, eu falei: não, pera. Falei: hoje eu estou ruim. Hoje realmente não é meu dia. Mas eu sei jogar. Eu estou aprendendo. Não quer dizer que desaprendi tudo, que eu simplesmente não vou conseguir aprender e que não é um esporte pra mim. Esse pensamento, você virar isso, sabe? Essa virada de chave é muito importante, porque pra tudo na sua vida você consegue aplicar. Então sempre que você chegar, tá na academia, você vai lá, coloca um peso, você não consegue. Não significa que você nunca vai conseguir, significa que você não consegue no momento. Com o tempo que você estiver treinando, evoluindo, você vai conseguir sim aumentar e pegar essa carga ou até mais. Então ter essas falas são muito importantes justamente para você reafirmar para o seu cérebro:
Eu consigo, tá? Só no momento que não, mas a gente vai continuar tentando até conseguir de fato. E o segundo motivo é a comparação constante. Vivemos em uma era que estamos 24 horas por dia conectados nas redes sociais e muita gente é influenciador e posta, ou então nem é influenciador, mas mesmo assim posta a vida nas redes sociais. A questão é que você tá vendo um recorte da vida dessas pessoas e você se compara com um recorte da vida das pessoas. É muito difícil uma pessoa ir na rede social e compartilhar toda a vida dela, todos os acontecimentos bons e os acontecimentos ruins. Normalmente a gente quer compartilhar só os acontecimentos bons. A pessoa não quer chegar lá chorando e contar o que aconteceu de ruim. Ela não quer postar um story no momento que ela tá triste, que ela não quer saber de nada, no momento que ela tá procrastinando. Então você se compara com coisas irreais. Pode até ser, claro, são coisas verdadeiras, mas não é a vida daquela pessoa. A vida daquela pessoa não gira em torno apenas disso. Então eu sempre mostro pra vocês aqui minha rotina, posto os vlogs viajando. Não significa que não aconteceu nada de ruim. Não significa que não teve nenhum dia que eu fiquei desanimada, com preguiça. E é por isso que se comparar com as pessoas da internet é algo péssimo, é algo que não te leva a lugar algum. Essas pessoas não mostram, eu não mostro nem metade da minha vida. Então por que você vai se comparar comigo? Por que você vai achar que a vida daquela pessoa é melhor que a sua simplesmente pelas coisas que ela posta? Porque provavelmente ela não posta quase nada, então a gente não quer compartilhar as coisas ruins. E se comparar esse sentimento assim todos os dias é algo que vai te drenando cada vez mais e você vai perdendo aí a sua confiança no seu potencial em si mesmo. Então não é algo bom de se cultivar. É importante você entender que cada um tem um progresso, uma evolução, uma realidade, uma história. Então o seu caminho é diferente do meu, que é diferente de todos os outros seguidores que estão assistindo esse vídeo. E o terceiro motivo, a sua identidade é feita a partir das evidências que você traz. Igual eu falei agora há pouco, quanto mais você fala, eu não sou capaz, eu não consigo, essas falas, elas são evidências para o seu cérebro entender que fazem parte de você. Então, se você só fala coisas ruins, coisas negativas, automaticamente aquilo ali se torna uma evidência da sua vida. E o seu cérebro, ele vai acreditar nisso. Você vai estar sempre aí reforçando pensamentos de insegurança, de dúvida, de medo. E aí, quando você tenta se sentir confiante, quando você quer ser confiante, então quando você precisa ser para fazer algo, você não consegue, porque o seu cérebro fala, olha que as coisas que você me falou, você falou que não conseguia, você falou que não era capaz, e agora do nada você quer ser capaz. Realmente não tem como. Então você precisa coletar evidências positivas e tentar evitar ao máximo essas evidências negativas. Parar de falar coisas ruins sobre si mesmo. Se você chega em algum lugar e você não aceita aqueles elogios, nossa, o seu cabelo tá lindo, aí você fala, só hoje porque eu fiz escova. Você não agradece? Sabe aquela pessoa que não aceita elogio? Pois é, você não pode ser essa pessoa. Você tem que agradecer. Então quando você chega pra fazer algum esporte, a pessoa te elogia, você vai lá e fala, não, é sorte, é só hoje mesmo, porque eu sou ruim, sabe? Quanto mais você fala isso, mais você atrai. Mas tá, como construir autoconfiança? O seu nível de autoconfiança afeta totalmente o seu desempenho, e eu quero que você decora isso, tá? Assim, pensa comigo, uma pessoa que vai participar de um campeonato. Se ela não confia que ela é capaz, primeiro que ela já nem vai querer ir. Chegando lá, ela vai ficar com aqueles inúmeros pensamentos de e se eu não conseguir? E se eu falhar no processo? E se eu não treinei o suficiente? Esses pensamentos acabam diminuindo a sua motivação, a sua coragem e automaticamente a sua autoconfiança. Você não acredita que você consegue fazer aquilo que você está indo fazer. Então, o primeiro passo é você acreditar que você consegue para de fato você conseguir. Acreditar que você é capaz. Isso que é muito importante, tá? Eu quero que vocês se lembrem todos os dias. Então, o primeiro passo é você acreditar que você é capaz para de fato depois você conseguir ser capaz. Quanto maior for a sua autoconfiança em habilidades, nas suas capacidades, melhores elas vão se tornar. Ou seja, quanto mais você acredita, melhor você faz. Igual eu falei, isso é algo que você aprende, você não nasce sendo uma pessoa autoconfiante, você constrói isso com as coisas que você fala, com o que você faz, com o que você estuda. Então eu vou deixar aqui agora as minhas principais dicas para vocês anotarem. Comece a falar positivamente sobre si mesmo. Comporte-se como se já estivesse confiante em tal tarefa. Esteja rodeado de pessoas que demonstram persistência. Cumpra as promessas que prometer para si mesmo.
Pare de esperar a aprovação externa e comece novos hobbies. Essas 6 dicas fazem total diferença a longo prazo. Você precisa investir em novos hobbies justamente para você ter mais confiança nas coisas do dia a dia. Então quando você sai da sua zona de conforto e tenta fazer algo diferente, você automaticamente confia mais no seu potencial. Então, se do nada você decidiu que você quer aprender a tocar piano, você está saindo muito da sua zona de conforto se você nunca tocou algum instrumento. Então, no processo de você estar aprendendo piano, vai ser muito difícil e isso vai te ajudar a acreditar mais em você, ter uma autoconfiança muito melhor. Estar rodeado de pessoas que demonstram persistência é um ótimo caminho também, porque se você pensa, aquela pessoa conseguiu, eu também consigo. Se aquela pessoa corre 10 quilômetros, eu também vou conseguir. Então é muito bom você ter pessoas ao seu lado que também estão nessa fase de persistência, de motivação, de rotina. E você se comportar como se você já fosse uma pessoa confiante em tal tarefa é muito legal, porque isso vai te aumentar, assim, a habilidade num nível absurdo. E além disso, eu quero falar pra vocês alguns hábitos que, assim, são inimigos nesse momento pra gente, que você precisa eliminar da sua vida. Então, esses são os hábitos que afetam a sua autoconfiança. 1. Pedir desculpa por tudo. Sabe aquela pessoa que chega já falando, desculpa por te incomodar, desculpa por perguntar, desculpa ser chata, mas queria saber tal coisa. Isso parece ser educação, mas na verdade você está educando o seu cérebro que a sua presença é um incômodo e que por isso você precisa pedir desculpa, por estar atrapalhando a vida daquela pessoa. Toda vez que você pede desculpa, você está reforçando para o seu cérebro que você não pertence àquele lugar. E claro que isso não vai ser benéfico para a sua mente. 2. Se diminuir na frente dos outros. Igual eu falei agora há pouco, sabe aquela pessoa que simplesmente não aceita elogios ou então que fica se diminuindo na frente dos outros? Pois é, você não pode ser essa pessoa, até porque essa pessoa sempre traz ali um sentimento ruim para as outras. Eu não sei muito sobre isso. Eu não sou boa nisso, foi sorte. Essas frases não devem ser bem-vindas no nosso vocabulário. Isso não é humildade. Na verdade, é uma forma de se proteger. Ou seja, você mesmo já se colocou para baixo, então ninguém mais pode te rebaixar, porque você mesmo já fez isso. E é assim, simplesmente péssimo, porque você mesmo não acredita no seu potencial e você mesmo está desacreditando de você em público. Você que está compartilhando isso para as outras pessoas, então é óbvio que o seu cérebro ele vai escutar e vai decorar isso para o resto da vida. Então a gente precisa evitar ao máximo ser essa pessoa que se diminui na frente dos outros. Sempre agradecer, receber elogios, claro, seja humilde, né? Não seja uma pessoa que se acha, mas entenda que a diferença, sabe, de ser uma pessoa humilde e ser uma pessoa que simplesmente fica se diminuindo o tempo todo. 3. Aceitar tudo para não desagradar. Dizer sim quando queria dizer não. Esse aqui eu já falei muito pra vocês, a gente precisa aprender a dizer não, porque inúmeras vezes nós aceitamos ir em lugares, festas, jantares, saídas, convites e que simplesmente não conectam com o que a gente precisa e acabamos deixando o que a gente deveria fazer de lado para agradar essas pessoas, para fazer essas coisas. E cada vez que você aceita um convite que você não queria ou algo que você não queria, você reforça para o seu cérebro que a opinião dessa pessoa é mais importante do que a minha própria opinião. E aí nisso a autoconfiança vai embora. 4. Se cobrar em excesso. Você fez 10 coisas certas, mas fez uma errada e você passa o dia inteiro se cobrando por isso, se culpando por isso e lembrando disso. Literalmente, aquele processo autodestrutivo. Vamos parar de focar nas coisas negativas. Nós precisamos focar em coisas positivas, falar mais coisas positivas, aceitar elogios, viver em um mundo de mais paz, que você tenta ser mais positivo, por mais que você não esteja num momento tão positivo da sua vida. Eu sei que muita gente vai comentar aqui, nossa, mas ela fala isso só porque ela mora sozinha, tem dinheiro e não sei o quê, mas não é isso, gente. Isso está dentro da sua mentalidade e não da situação de vida que você está. Você pode estar, sim, em uma situação ruim, mas tentar tirar proveito de algumas coisas boas. Até porque senão você vai estar cada vez mais aumentando aquela negatividade que eu falei pra vocês mais cedo, aquele viés de negatividade. Então, recapitulando, ser uma pessoa autoconfiante não significa que você é melhor do que as outras pessoas, ou que você é bom em tudo, que você não tem medo, que você
não erra, mas sim uma pessoa que busca evoluir todos os dias, que ela busca aprender, que ela busca aprender com os próprios erros e evoluir a partir disso. Eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais autoconfiante do que a Poliana de 5 anos atrás, que tinha muita vergonha de tudo. Eu tinha muita vergonha de apresentar trabalho na escola, na faculdade. Claro, eu ainda tenho vergonha, mas eu melhorei bastante e ainda estou melhorando. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário e até o próximo vídeo.